Bom, o grupo 10 é composto pela Gabriela Ruiz de Queiroz, Gabriele Caroline Basso e João Pedro Chaves José. Vai falar sobre as anomalias orofaciais causadas pela síndrome de Down. A síndrome de Down, ou trissomia do 21, é uma anomalia cromossômica numérica do tipo aneuploidia, mais especificamente uma trissomia, que é caracterizada por 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. É a síndrome genética mais comum, presente em 1 a cada 700 nascimentos, independente de raça, país, religião ou condição econômica da família. Essa condição é caracterizada por algumas semelhanças que indivíduos que possuem a síndrome têm, como raiz nasal baixa, baixa estatura, mãos pequenas e dedos curtos, flacidez muscular, prega palmar única, olhos com linha ascendente e dobras da pele nos cantos internos. A síndrome de Down é uma condição autossômica congênita em que se observa coordenação motora deficiente, coeficiente de inteligência reduzido, desenvolvimento facial alterado devido a essa hipotonia muscular que eles apresentam, e isso acaba afetando o sistema estomatognático, e por isso que essa é uma síndrome que o dentista tem que ter conhecimento. Também causa hiperflexibilidade de todo o corpo e envelhecimento precoce. Os órgãos do sistema estomatognático que são afetados são os dentes, a língua, o periodonto, a maxila, a mandíbula. Eles apresentam também problemas de oclusão e problemas na articulação temporomandibular. O diagnóstico da síndrome, ele é possível de ser feito antes do indivíduo nascer, por alguns exames realizados ainda na gravidez. Os exames que possibilitam a detecção de uma alteração cromossômica no bebê são o ultrassom morfológico, o NIPT, que é um teste de pré-natal não invasivo, o cariótipo com banda G, e o PGTA, que é a análise de células biopsiadas do embrião. O diagnóstico da síndrome ele também se baseia em série de sinais e sintomas, sendo sua confirmação estabelecida pelo estudo cromossômico. Nem toda a população afetada apresenta as mesmas características, sendo necessária uma investigação citogenética para identificar o cariótipo, como vai ser mostrado mais à frente, porque podem ter mais de um cariótipo para esse tipo de síndrome. O tratamento da síndrome ele está estritamente voltado para a manutenção da qualidade de vida do portador, para poder prevenir complicações futuras. Também é importante que tenha a colaboração familiar, a participação de uma equipe multidisciplinar que saiba lidar com os portadores da síndrome e também o empenho do cirurgião dentista para tratar esses pacientes. Falando agora especificamente em relação à genética da síndrome, existem 3 tipos principais de anomalias cromossômicas da síndrome de Down. Elas podem ser classificadas como numéricas, quando houver um número diferente de 46 cromossomos, ou estruturais, quando o número permanece inalterado, porém a estrutura de alguns cromossomos sofre alteração. A primeira é a trissomia simples, também conhecida como padrão, a qual é a mais comum, geralmente acontece em 95% dos casos. Ela ocorre pela não disjunção cromossômica no cromossomo 21, ou seja, um erro que ocorre na meiose, originando um dos gametas com 24 cromossomos, e assim, na fecundação, o zigoto terá 3 cromossomos 21 ao invés de 2, resultando em 47 cromossomos nas células. Um outro tipo é conhecido como translocação. Geralmente ocorre em apenas 3% dos casos e é quando um cromossomo extra do par 21 fica grudado em outro cromossomo. Dessa forma, ocorre quando há uma incorporação de uma porção cromossômica a um cromossomo não homólogo, podendo ser classificada em translocação recíproca, quando há troca entre ambos os cromossomos envolvidos, ou translocação não recíproca, quando um cromossomo transfere um fragmento, mas não recebe outro em troca, ou, por último, translocação robertsoniana, quando acontece entre cromossomos acrocêntricos. Assim, um cromossomo perde seu braço longo e o outro seu braço curto, e é originado um cromossomo formado por braços longos e outro por braços curtos. Por último, existe o tipo mosaico, o qual é mais raro ainda. Ele acontece em cerca de 2% dos casos, e é quando a alteração genética compromete apenas uma parte das células, podendo alterar a porcentagem em cada pessoa. Ou seja, primeiramente o indivíduo recebeu 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, porém em algum momento ocorre a não disjunção do par de cromossomos 21 em uma das células. Diante disso, o indivíduo tem 46 cromossomos em algumas células, porém em outras não, outras só 47. Também existem casos que o cromossomo pode sofrer translocação 21q, o qual é constituído por 2 braços longos do cromossomo 21. Assim, é originado como um isocromossomo.
Essa anomalia é muito rara e pode originar dois tipos de gametas. Um que pode conter o cromossomo 21q e 21q, em dose dupla de material genético do cromossomo 21, que assim irá gerar um indivíduo com síndrome de Down. Ou a ausência do cromossomo 21, apresentando dessa forma a monossomia do 21, que no caso é incompatível com a vida. É importante também ressaltar que, mesmo que a síndrome possa acontecer em vários casos, a chance é muito maior quando a idade da progenitora é alta. Ou seja, quanto maior a idade da mãe, maior a probabilidade de ocorrência da síndrome de Down, independente de etnia ou classe social. Portadores da síndrome de Down apresentam diferentes e características anomalias orofaciais. Assim, é de extrema importância que o cirurgião dentista esteja apto a realizar o tratamento adequado e realizar o encaminhamento multidisciplinar do paciente quando necessário. Desse modo, é essencial o conhecimento a respeito dessas particularidades da síndrome. As principais anomalias de interesse para o profissional de odontologia estão relacionadas com o sistema estomatognático. O paciente sindrômico pode apresentar língua fissurada, oligodontia, microdontia, macroglosia, má oclusão de classe 3, braquicefalia, entre outras que serão discutidas a seguir. A macroglosia caracteriza-se por um crescimento excessivo da musculatura e pode afetar o deslocamento dos dentes e ocasionar a má oclusão, além de problemas na fala. A língua fissurada caracteriza-se como uma malformação que se manifesta clinicamente por numerosos pequenos sulcos na superfície dorsal, que se irradiam do sulco central da língua. Geralmente é indolor, podendo apresentar sintomatologia quando restos alimentares se acumulam e produzem irritação. Além disso, é possível verificar a hipotonicidade muscular no portador da síndrome, em que o tônus muscular é enfraquecido e ocasiona o excesso de saliva nas fendas bucais, gerando assim irritação e fissuras, facilitando a instalação de processos infecciosos pelo acúmulo de micro-organismos, que também pode ser associado à falta de higiene local. Com relação aos aspectos crânio-faciais, observa-se a braquicefalia, onde ocorre a malformação do crânio, assim como a micrognatia, caracterizada por maxilar pequeno, podendo afetar ocasionalmente a mandíbula. Uma maior incidência de agenesia dentária também é observada, em que ocorre a ausência de dentes, podendo também apresentar erupção de dentes decíduos tardiamente. Em relação aos dentes dos portadores, esses apresentam mineralização completa, mas, além de sofrerem atraso, mostram alteração na sequência da erupção. As anomalias na dentição permanente são potencialmente 5 vezes maiores que em pacientes normais, como a microdontia, em que os dentes encontram-se menores que o normal, e hipoplasia de esmalte, onde ocorre sua formação incompleta, assim como a hipodontia e a oligodontia, que são as anomalias dentárias mais encontradas. As anomalias estruturais incluem a taurodontia, onde a câmara pulpar é alongada, os dentes conoides, fusões e germinações. Já a má oclusão é frequentemente encontrada nos portadores da síndrome de Down, predominando a classe 3, mordida cruzada posterior, pseudoprognatismo e mordida aberta anterior, assim, podendo ocasionar maior índice de fraturas dentárias. Entre as anomalias citadas, várias são as características encontradas nos dentes que os predispõem a cárie, como a presença de fissuras oclusais estreitas e profundas ou sulcos vestibulares e linguais. A posição dos dentes também desempenha um papel importante em determinadas circunstâncias, favorecendo o acúmulo de alimentos e resíduos. Se considerarmos que, em geral, pacientes portadores da síndrome possuem uma saúde bucal deficiente e uma higienização precária, poderíamos concluir que o paciente sindrômico apresenta índice de cárie alto. Entretanto, isso não acontece, uma vez que a macroglosia e o processo salivar são fatores que determinam o baixo índice de cárie. A macroglosia favorece uma potencialização da autolimpeza. Além disso, a análise dos componentes salivares de portadores da síndrome de Down
registraram diminuição dos padrões normais de ácido úrico, creatinina, assim como um aumento no pH e da capacidade tampão da saliva, o que protege os dentes contra uma maior colonização de certas bactérias. Pacientes portadores da síndrome possuem, no entanto, alto índice de doença periodontal, não sendo atribuído somente à pobre higienização bucal, em função da deficiência motora e neurológica, mas também a uma deficiência na capacidade de defesa do hospedeiro. Observa-se ainda a gengivite marginal, a recessão gengival, as perdas ósseas horizontal e vertical com supuração, o envolvimento da área de furca na região dos molares e a frequente perda dentária na região anterior da mandíbula. Assim, em conjunto com as alterações estruturais e funcionais, e um controle de placa ineficaz e pobre higienização bucal, é importante conhecimento pelo cirurgião dentista acerca das principais manifestações bucais que acometem os pacientes portadores, para que o tratamento adequado seja oferecido, além de proporcionar educação e higiene bucal pelo profissional e familiares.